pessoal, tudo bem? Nesse vídeo vamos falar sobre política cambial, que é uma das três grandes políticas macroeconômicas pelas quais os governos de qualquer país do mundo tentam interferir para melhorar os agregados macroeconômicos, né, que são o PIB, o emprego e a inflação. Tá? Então você está vendo aqui na tela a definição de política macroeconômica, né, para você olhar com calma depois. Está vendo na tela agora um quadrinho que resume como as três políticas macroeconômicas podem afetar os agregados. Olha lá, política fiscal, monetária e cambial, que o governo executa, ou o Banco Central executa, tentando interferir positivamente para melhorar o PIB, o emprego e manter a inflação baixa. Então, em relação agora à política cambial, primeira coisa a falarmos, a definição de taxa de câmbio. Né? O que é a taxa de câmbio? É o preço de uma moeda expresso em outra moeda. Os países têm moedas diferentes, né? Real, peso, dólar, euro, iene. Então, para que haja trocas comerciais entre esses países, é necessário que haja o preço de uma moeda em relação à outra. Né? Por exemplo, o real não vale tanto quanto o dólar, não vale tanto quanto o euro. Então, para eu fazer a troca entre os países, é necessário que haja uma conversão do preço de uma moeda em relação à outra. Isso é a taxa de câmbio, né, que nós chamamos. Ok? E quais são os três regimes cambiais ou quais são os três tipos de taxa de câmbio que os bancos centrais do mundo inteiro adotam geralmente? Olha lá, são três. Câmbio fixo. O que é o câmbio fixo? É quando o Banco Central fixa o valor da moeda estrangeira. Então, por exemplo, no Brasil tivemos já um câmbio fixo por alguns anos, nos anos 90, em que o dólar ficou paritário com o real. Por exemplo, um real valia $1. Durante alguns anos isso aconteceu. Quer dizer, o Banco Central brasileiro bancava a cotação do dólar a R$1. E aí todos os demais agentes econômicos, os bancos, as empresas, as financeiras, né, os exportadores, os importadores, todos os agentes econômicos passavam a também seguir aquela cotação. Ou seja, o Banco Central conseguia manter a paridade fixa, tá? O câmbio fixo. Um outro regime cambial é o chamado câmbio livre ou flutuante, que significa o quê? O valor da moeda é determinado livremente pela oferta e demanda de moeda. Ou seja, nessa situação, nesse regime cambial de câmbio livre ou flutuante, o Banco Central não intervém. Ele não atua no mercado cambial. Ele deixa a cotação da moeda flutuar livremente. Então como que o valor da moeda, como que o valor do dólar aumenta ou abaixa, então, nesse caso? Simples, oferta e demanda. Oferta e demanda. Né? Se há uma entrada grande de capitais estrangeiros no Brasil, por exemplo, né? Entrou muito capital aqui dentro, porque o juro aqui está alto, supondo. Entrou dólar aqui. O que acontece com a cotação do dólar? O dólar cai, porque tem bastante dólar aqui dentro. Se acontece o contrário, os dólares começam a sair do país, por qualquer razão. Quer dizer, a oferta do dólar está caindo. O que acontece com a cotação do dólar? A cotação aumenta, o dólar aumenta. Né? Ou, por exemplo, todos querem comprar dólar, por qualquer razão, por segurança, por precaução, todos querem comprar dólar. Quer dizer, a demanda por dólar aumenta. O que ocorre com a cotação do dólar? A cotação aumenta, o dólar sobe. Tá? E o Banco Central não intervém nessa situação. Tá? Quer dizer, ou seja, a cotação do dólar é livre, sem intervenção do Banco Central. E o terceiro regime cambial é o chamado câmbio com flutuação suja. O que significa isso? É quando existe a taxa de câmbio livre ou flutuante, o câmbio é livre, porém, em algumas circunstâncias, o Banco Central pode intervir no mercado de câmbio, né, para certa direção. Então vamos supor, né, vamos dar aqui um exemplo concreto. Vamos supor que o dólar está subindo muito. O dólar está subindo. O Banco Central não quer que o dólar suba, né, por razões que a gente vai explicar depois. O que o Banco Central pode fazer? Ele pode entrar no mercado cambial vendendo dólares. Né?
O Banco Central tem lá suas reservas cambiais, suas reservas de moeda estrangeira. O que ele pode fazer quando o dólar passa a subir muito? Ele pega um pouco das suas reservas e joga no mercado, vende, né? Faz leilões cambiais, é o que nós chamamos. Ou seja, é como se ele abastecesse o mercado financeiro de dólares. E aí a cotação do dólar não sobe. Tá? Então o Banco Central pode tanto vender dólares quanto pode comprar dólares. Quando ele quer, por exemplo, que a cotação caia, por exemplo, suba, por exemplo, ele pode vender ou comprar dólares em função do que ele deseja. Quer dizer, o Banco Central aí está deixando o dólar flutuar, mas não muito. Por quê? Porque está intervindo no mercado. Então essa é a chamada flutuação suja, né? Quando o Banco Central intervém no mercado cambial, às vezes. Então, feita essa introdução, vamos aqui pensar num exemplo concreto, para ver se você vai entender alguns conceitos aqui. Olha lá. Alterações na taxa de câmbio. Imagina que o momento A, em que $1 é igual a R$1. Está vendo aqui na tela? $1 vale R$1. Tá? Agora olha só. Momento B. Supondo que depois de alguns meses, a cotação foi para o momento B. Olha lá, $1 agora vale R$3. O que significa isso? O que aconteceu aqui do momento A para o momento B? Antes era 1 para 1. Agora é $1 para R$3. O que aconteceu aqui do A para o B? Ocorreu uma desvalorização cambial. Ou, em outras palavras, aconteceu um aumento da taxa de câmbio. Por que isso? Está claro aqui. No momento A, para eu comprar $1, eu precisava de R$1, não é? Olha lá. E no momento B, para eu comprar um mesmo dólar, eu preciso agora de R$3. Ou seja, o real se desvalorizou. O real ficou fraco em relação ao dólar. Ou em outras palavras, ocorreu uma desvalorização cambial. Tá? Eu sempre penso na minha moeda, para raciocinar assim. Qual que é a minha moeda? Real. Se o real enfraqueceu do A para o B aqui, desvalorizou o câmbio. Ou em outras palavras, aumentou a taxa de câmbio. Esses termos aqui, ó, desvalorizou o câmbio e aumentou o câmbio. Você pode falar, como assim? Aumentou e desvalorizou? Quando aumenta, valoriza, não é? Mas não. Os conceitos estão corretos aqui. Quando aumenta o câmbio, é porque aumentou a diferença de uma moeda para outra. E percebe que do A para o B aumentou a diferença de uma moeda para outra. Ou seja, desvalorizou a minha moeda. E agora do B para o C? O que aconteceu? O contrário agora, não é lá. Antes, quanto que custava lá o dólar? No momento B? R$3, não é lá? R$3. Para quanto foi no momento C? Caiu para R$2. Ou seja, ocorreu uma valorização cambial do B para o C. Ou seja, agora sim ocorreu uma queda da taxa de câmbio. O dólar caiu, vamos dizer assim. Tá? Quer dizer, ficou mais barato o dólar. Não tanto quando estava lá 1 para 1, mas ficou mais barato, né, em relação ao momento B. Percebe? Então, é crucial que você entenda esses conceitos aqui. Sabendo isso, vamos agora pensar na prática o que acontece quando ocorre, por exemplo, uma desvalorização cambial. Olha aqui a tela aqui, ó. Olha lá. Imagina o seguinte, ocorreu um aumento da taxa de câmbio, ou seja, desvalorizou o câmbio, ou seja, desvalorizou o real. Tá? Suponha lá, o dólar valia R$4. Aí o dólar passou a valer R$6. Né? Olha só que coisa, né? Subiu o dólar, desvalorizou o câmbio. Como que isso afeta os agregados macroeconômicos? Olha lá. Isso aumenta as exportações, ajuda a aumentar as exportações e piora as importações. Por quê? Com o dólar mais caro, aquilo que é importado vai ficar mais barato ou mais caro? Não precisa nem pensar muito, né? Aquilo que eu compro em que é importado vai ficar mais caro com o dólar mais alto, não é? Por outro lado,
quando eu exporto alguma coisa, né, quando eu vendo algo para o exterior, eu consigo trocar mais reais pelos mesmos dólares que eu exportei. Ou seja, eu posso exportar mais. Então, olha só, quando o dólar aumenta, isso favorece as exportações e dificulta as importações. Produção, coloca depois lá um slide anterior na tela agora lá. Alterações da taxa de câmbio. Volta aqui, olha lá. Momento A, B e C. Olha lá. Qual desses três momentos que você prefere exportar? Se você fosse uma empresa que exportasse e vendesse um produto a $100, por exemplo, qual dessas três taxas de câmbio você preferia exportar? A taxa A, B ou C? Se quiser parar o vídeo para pensar, para aí. Olha lá. Qual você quer? Quem é exportador prefere exportar ao dólar mais alto possível, não é? Porque imagine que o seu produto custa $100. A hora que você vender lá, você vai receber $100 do exterior. Só que você vai ter que trocar por reais. Você vai embolsar reais. No momento A, quanto você vai embolsar em reais no momento A? Na taxa de câmbio A? Você vai embolsar R$100. No momento B, quanto é que você vai embolsar em reais? R$300. Os mesmos $100 no momento B valem R$300. E no momento C, R$200. Então é claro que quem exporta vai preferir o dólar o mais caro possível, porque aí eu posso embolsar mais reais na hora que faz a conversão cambial. Por outro lado, se você for um importador, a sua empresa compra insumos importados, por exemplo, ou se você quer comprar um computador importado, quer comprar um celular importado, você quer comprar a qual taxa de câmbio aqui? Claro que você vai preferir importar na taxa de câmbio A, não é? Se a coisa custa $100, quanto é que você vai pagar em reais aqui no momento A? R$100. No momento B, você pagaria R$300 pela coisa que é importada. Então percebe? Os exportadores querem que o dólar suba para poder ganhar mais dinheiro. E os importadores querem que o dólar caia para poder importar mais barato. Tá? Então, volta agora no outro slide. Né? Quais então são os efeitos? Olha lá. Quando aumenta o dólar, aumenta a exportação, cai a importação, pelo motivo que eu falei agora, e isso ajuda a aumentar o PIB e o emprego. Né? Porque lembra, exportações líquidas são um componente do PIB. Né? Quando eu exporto mais que eu importo, ajuda a aumentar o PIB, favorece o crescimento econômico. Só que, por outro lado, o que pode gerar um dólar aumentando muito? Inflação. Por quê? Porque grande parte dos preços que nós temos na economia são importados, mesmo que a gente não saiba. Né? Desde o computador, do insumo para a agricultura, né? Da máquina, do automóvel, das peças eletrônicas, do pãozinho, da padaria, que é feito de trigo. O trigo é importado muitas vezes. Então, quando o combustível, né? Gasolina. Então, quando aumenta o dólar, pode acontecer um aumento de custos da economia como um todo, que é a chamada inflação de custos. Temos aqui no canal já um vídeo que fala sobre inflação. Né? Então, aumentaria a inflação por ser inflação de custos. Tá? E qual que é o contrário? Quando ocorre uma redução da taxa de câmbio, né? Quando o dólar cai. Olha só os efeitos aqui. Inversos. Olha lá. Cai a exportação, aumenta a importação e o PIB e o emprego pioram. Por outro lado, cai a inflação. Dólar barato favorece a importação. Né? Isso, inclusive, foi a chamada âncora cambial do Plano Real. Tem aqui no canal também um vídeo que fala sobre inflação e sobre o Plano Real. Usaram a taxa de câmbio barato, o dólar barato, para segurar os preços. Então percebam, aqui de modo bem simplificado, qual é o papel da taxa de câmbio nas exportações, nas importações e nos agregados macroeconômicos. Né? No PIB, no emprego e na inflação. Ok? Um abraço, muito obrigado. Tchau.